atiradores, bem-vindos ao meu canal de tiro de pressão. E hoje vou falar com vocês sobre algo muito importante. É algo natural que acontece com carabinas novas saídas da caixa e também pode acontecer com carabinas que voltaram da manutenção onde foi feito o desmonte e a remontagem dela, que é o chamado efeito diesel. É um efeito muito falado e pouco entendido. Então eu quero explicar para vocês entender o que é, para vocês terem uma noção legal de como ele pode ser prejudicial para sua carabina e por que ele pode danificar legal sua carabina também. Antes de tudo, como que a gente identifica o efeito diesel? É muito fácil. Dá uma olhadinha nesse vídeo. Notou a fumacinha saindo do cano? Isso é indicador de efeito diesel. Essa fumaça ela é resultante de uma detonação, de uma explosão que acontece dentro da câmara da arma no momento do disparo e que não deveria acontecer. Por quê? Porque a arma de pressão ela não inclui detonação no processo de funcionamento. Detonação é que gera fumaça. Por que há essa detonação? Uma arma nova, a arma está na fábrica, vai ter lá o funcionário da fábrica, ele vai montar a arma e ele vai utilizar um lubrificante, geralmente é uma pastinha lubrificante, que ele vai passar no cilindro e vai colocar o cilindro. O êmbolo vai passar na ponta do êmbolo, onde tem um retentor, a bucha, que é o retentor, né? Na ponta do êmbolo, e vai colocar esse êmbolo dentro do cilindro para montar a arma. Muitas vezes, o pessoal nas fábricas passam mais lubrificante do que deveriam. Então, dentro dessa câmara, você vai ter um excesso de lubrificante. Ou, geralmente é lubrificante, mas pode ser algum outro contaminante, algum outro material, mas geralmente é lubrificante que causa o efeito diesel. Pegou, terminou de montar a arma, embalou, despachou. Aí você compra a arma e recebe a arma em casa. Isso também vale quando você manda a arma para manutenção. Muitas vezes tem lá um armeiro, o cara faz o serviço e passa um pouco mais de lubrificante do que deveria. O armeiro bom não faz isso, mas acontece. Aí você vai pegar a arma, armou a carabina, colocou o chumbo e disparou. O que acontece? Na hora que você arma a carabina, isso para carabines Springer, gente, de mola ou Gassan. Isso aí não vale para PCP, como de costume. Você armou sua carabina, o êmbolo vai para trás, comprime a mola ou o Gassan e trava o gatilho. Você apertou o gatilho, a mola ou o Gassan são liberados, empurram com força esse cilindro, esse êmbolo para frente, por dentro do cilindro, ele funciona como se fosse uma seringa de injeção. Duvida? Vou mostrar para vocês. Olha aqui como é que é uma seringa de injeção, é a mesma coisa. Continuando, empurrou, o ar que está lá dentro, o chumbo está na ponta do cano, impedindo que o ar saia. O ar vai sendo comprimido. Essa compressão, gente, é muito grande e muito rápida. E junto com essa compressão, naturalmente, por conta das leis da física, há também um aumento da temperatura, que é um aumento tão rápido que numa fração de segundos pode chegar até 1100 graus dentro da câmara. Por isso que quando você atira várias vezes, você põe a mão por cima da câmera e você nota que ela está morna. Porque ali dá picos de temperatura. Normalmente, se a câmara está limpa, não está com excesso de lubrificante lá, não tem efeito diesel, isso aí não afeta em nada. Mas se tem excesso de lubrificante, o que vai acontecer? Esse lubrificante vai
detonar, ele vai explodir, vai haver uma microexplosão ali dentro. Funciona do mesmo jeito que um motor a diesel. O motor a diesel não tem vela igual o motor a gasolina, a álcool. Dá uma olhadinha nesse vídeo que você vai ver o funcionamento do motor a diesel, que é exatamente o que acontece no efeito diesel. Olha aí. No momento em que o condutor aciona a partida, um motor elétrico arranque alimentado pela bateria inicia o movimento de rotação do virabrequim. O pistão e a biela, que estão ligados ao virabrequim, entram em movimento, dando início ao ciclo de funcionamento, onde uma mistura de ar e combustível é queimada, por compressão, no interior dos cilindros, produzindo energia térmica que será convertida em trabalho. A maioria dos motores diesel funciona segundo os 4 tempos a seguir. Admissão. A válvula de admissão se abre, fazendo com que o pistão aspire ar. Compressão. A válvula de admissão se fecha e o pistão sobe, comprimindo fortemente o ar que foi admitido, fazendo com que atinja elevadas temperaturas. Combustão. Uma bomba denominada bomba injetora pulveriza o óleo diesel sob altíssima pressão através do bico injetor, no interior da câmara de combustão. A alta temperatura determina a queima do combustível, elevando a pressão da câmara e empurrando o pistão. Escapamento. A válvula de escapamento se abre e os gases resultantes da queima são expulsos pelo pistão. Vocês viram? Por isso que chama efeito diesel, porque acontece a mesma coisa dentro do motor diesel. Pela compressão aumenta a temperatura e explode o lubrificante, que no caso do carro a diesel é o diesel, o combustível diesel, e no caso da carabina é o lubrificante, que geralmente tem base de petróleo, e por isso que acontece isso. Beleza, temos uma microexplosão. Como isso vai danificar sua arma? Você tem na ponta do pistão, você tem o retentor, que é a bucha, que é essa aqui. E também junto do cano, onde você coloca o chumbo, tem ali um anelzinho de um material sintético, que também é uma bucha, um retentor. Ele está ali para evitar que o ar que sai da câmara e vai entrar no cano, ele se perca por ali, que é esse aqui. Quando acontece essa explosão, essa detonação dentro da câmara, que é o efeito diesel, a pressão vai ser muito maior do que esses retentores aguentam. Vai forçar os dois. 1, 2, 3, 10 não vai danificar, mas se isso for acontecendo com frequência, o que acontece com esse material sintético? Ele vai perdendo a característica dele, vai laceando e vai perdendo a capacidade de fazer a selagem do ar ali dentro. Aí o que acontece com a sua carabina? Ela começa a perder pressão, porque o ar que está... A bucha do êmbolo, na hora que o êmbolo vai para frente, já não está segurando o ar ali mesmo, o ar começa a escapar, e na hora que aquele ar que está indo para dentro do cano também escapa ali pela culatra. Gente, isso já é um problema em si. Você perdeu velocidade, você perdeu precisão. Porque a velocidade vai caindo e a precisão vai junto. E, além disso, dependendo da construção da arma, da grossura do metal da câmara e vários outros fatores, pode acontecer dilatação da câmara, microtrincas que com o tempo aquilo ali pode se tornar uma trinca grande e aí danifica e perde a câmara. O êmbolo pode ser danificado, enfim, pode trazer muito dano, porque você está tendo microexplosões ali dentro constantes. É normal disso acontecer. Por menos lubrificante que tenha dentro da câmara, isso aí vai acontecer. Eu pego várias carabinas para fazer review, todas novas saídas da caixa. E é normal, eu já estou acostumado de ter feito diesel. Tanto por isso que eu faço aquele negócio, antes de começar a fazer o teste, eu atiro um
punhado de vezes com ela, porque faz parte do processo de amaciamento e estabilização dela, da carabina, eliminar esse efeito diesel. Se você não sabe o que é esse processo, dá uma olhadinha no link aqui em cima. Geralmente, esse efeito diesel some entre os primeiros 10 a 30 disparos. Quando a carabina tem bem pouco lubrificante em excesso dentro da câmera, 10, 12, já parou de sair fumaça do cano. Se tem mais, vai ali 20, 20 e poucos, mas geralmente não passa dos 30 disparos e você nota que para de sair fumaça do cano ou a fumaça é tão pouquinha que se torna imperceptível. É indicador de que o efeito diesel está acabando. E beleza, a vida que segue, vamos disparar e amassar chumbo. Só que de vez em quando isso não acontece. Foi o que aconteceu faz algum tempo. Eu recebi uma carabina para review e eu já notei que nos primeiros disparos que a fumaça estava muito forte, muito esbranquiçada. Falei, cara, esse efeito diesel está mais forte que o de costume. 10, 20, 30, 35 disparos, o efeito diesel. E aí, 40, eu dei 50 disparos, ainda saiu uma fumacinha. Eu falei, essa carabina vai para o espaço. Não vai dar para completar o review com essa carabina. Porque eu atiro, geralmente, pelo menos umas 100, 150 vezes antes de começar a fazer os primeiros testes. Beleza, fui lá. Deu lá pelos 100 disparos, já não tinha fumaça. Mas eu estava esperto com a carabina. Cronografei. Ela deu tipo 202, 203 metros por segundo. Aí eu fui fazer o teste das latas de 10 a 50 metros. Atirei nos 10, atirei nos 20, atirei nos 30, beleza. Nos 40, o chumbo começou a pegar muito embaixo. Falei, ué, mas não era para dar uma caída tão grande do chumbo de 30 a 40 metros. Ajustei a massa de mira e continuou caindo, continuou caindo. Peguei e falei, vou cronografá-la de novo. 185 metros por segundo. Falei assim, a bucha foi para o espaço, a bucha do êmbolo. Mas continuei a atirar, foi caindo, caindo, caindo. Cronografei a terceira vez, 145 metros por segundo. Voltei ela para a caixa e devolvi para a loja. E a loja me mandou outra, foi o mundo da carabina. Ela falou, olha, liguei lá e falou, Moacir, essa carabina, efeito diesel, estava muito pronunciado e eu acredito que a bucha foi para o espaço. Ele falou, não, manda aqui, eu tô te mandando outra nova aqui, essa aqui eu vou ver, a gente vai verificar o que aconteceu. E eles me mandaram uma nova e beleza, o review saiu, ela funcionou como deveria. Aí me mandaram um laudo de que essa carabina foi para assistência técnica do fabricante para verificar o que aconteceu. Realmente estava lambuzada a câmera. E a bucha tinha ficado toda deformada e tinha perdido a propriedade dela de quê? De reter o ar dentro da câmara. Então, à medida que, na hora que eu atirava, parte desse ar se perdia. Por isso que o VO, a velocidade dela estava baixando. Isso aí afetou diretamente a precisão. Se eu continuasse atirando, ia chegar num ponto em que ela simplesmente não ia... nem o chumbo ia sair do cano mais. Mas aí chegou lá, eles fizeram a limpeza da câmera, limparam direitinho, trocou o êmbolo do cano, trocou o êmbolo trocou o retentor do cano, o retentor do êmbolo, e ela voltou a funcionar perfeitamente. Porque ela não foi disparada tantas vezes a ponto de danificar a câmera. Então, gente, efeito diesel é isso. Você comprou uma carabina nova, a tua carabina voltou da manutenção para desmonte, fica observando ali. Aquela fumacinha, gente, não pode passar de 30 disparos para ela sumir. Se passou de 30 disparos e ela continua saindo a fumacinha, é melhor retornar para que ela
seja desmontada e essa câmara, o êmbolo seja tudo limpo ali, ver se já não danificou a bucha, as buchas, se for o caso já trocar preventivamente para ela que funcione direito. Com tudo isso, com todo esse problema que pode causar, essa dor de cabeça toda, aí eu vou contar uma coisa para vocês, chega a ser assim, a gente ri para não chorar. Tem gente que provoca o efeito diesel achando que é uma coisa legal. Sim, isso acontece. Como? Dá uma olhada no YouTube. Se você não viu, uma hora você vai ver. Tem gente que fala, não, aqui ó, tem uma receita aqui pro chumbo aqui ficar super forte, vai ficar parecendo uma bala de 38. Tem gente que coloca na saia do chumbo graxa, pingo de óleo, Vic Vaporub, até já vi gente colocando, vou pôr aqui misturado com óleo um tequinho de pólvora, cabeça de fósforo. Tudo para quê? Para provocar uma detonação por conta da pressão, da alta temperatura. Ele provoca um efeito diesel num lugar pior ainda, que é na culatra do cano. Gente, o cara mostra os disparos, mas depois ele não mostra a arma dele danificada. E aí o dano é pior, porque o efeito diesel, a detonação vai acontecer naquela culatra. Inclusive, já houve casos daquilo ali, o retentor ali da culatra vai para o espaço nos primeiros disparos. Mas já houve, inclusive, problemas daquilo ali danificar de uma forma em que o cara perde a arma. Tanto a culatra do cano quanto a câmera ficam danificadas. Então, gente, se vocês virem essas receitas, alguém falar que faz isso e falar para você fazer que é legal, gente, não faça, porque aí você vai destruir a sua arma. Não é uma coisa legal, não deve ser feito e somente vai te dar dor de cabeça. Beleza? Espero que vocês tenham entendido direitinho. Dúvidas, comentários, deixa aqui embaixo, dê seu like. Ajudem a divulgar esse vídeo aí para o pessoal saber uma coisa importante que tem a ver com segurança, com manutenção da sua arma. Até mais e acompanhe o canal que sempre vai ter coisas novas por aqui, gente. Um abraço.